Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Bem, meu nome é Janderson. Eu fui convidado pela Comissão de Treinamentos da UNI Brasil para tratar um pouco sobre esse tema que vocês agora veem aí na tela. O plano de liderança de clubes. Falar um pouco, fazer menção sobre esse tema e o que me deixa feliz é saber que esse foi essa foi uma das solicitações que os RDRs fizeram para maiores esclarecimentos sobre situações como essa. E são esclarecimentos que acredito que serão válidos e desde já me ponho à disposição de todos para que nós possamos encaminhar dentro dos seus distritos debates maiores a respeito do tema. Tenho que confessar que não tenho conhecimento quais distritos atualmente utilizam o plano de liderança de clubes para a Rotaract no Brasil. O que sei é que o 4500, o distrito qual eu sou associado, ele utiliza em todos os seus clubes, 100% dos seus clubes, e nós não vemos nem a possibilidade de que na abertura de novos clubes se utilize outro método de gestão, o método de gestão passado, né? Naquela divisão de funções. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu denomino esse treinamento como plano de liderança de clubes, análise necessária de conceitos já nem tão novos assim. E vocês vão ver através dos slides que realmente não são conceitos novos, realmente. São conceitos que já têm um pouco de tempo e que muitas vezes nós deixamos passar. Mas são conceitos muito necessários e que podem auxiliar muito, muito no trabalho dos nossos clubes. Vamos em frente. Bem, o facilitador sou eu mesmo, Janderson Vidal de Oliveira. Sou associado do Rotaract Clube de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, no distrito 4500 de RI. Atualmente sou advogado, né? Fui representante distrital no distrito 4500 da gestão 2010-2011, sob o lema Somos Todos Um, né? Atualmente, na UMI Brasil, exerço a função de diretor do projeto o projeto multidistrital da UMI Brasil, mas nas últimas duas gestões fui coordenador regional da região 9, que abrange os distritos 4.490 e 4.500, e membro da equipe de projetos, que atualmente se chama equipe de projetos, mas que se denominava equipe ANP-CNP, Arquivo Nacional de Projetos, Concurso Nacional de Projetos. Uma equipe realmente fabulosa, uma equipe sempre muito boa. Vamos em frente. Primeiramente, uma pequena história sobre o plano de liderança de clubes. A base da história diz o seguinte: na década de 80, frente à grande evasão de sócios, o Rotary Internacional contratou uma empresa de consultoria para diagnosticar as causas de tamanha perda. Por quê? Não só o Rotary, mas outras instituições, que às vezes até com finalidades iguais às do Rotary, tiveram perca, desinteresse das pessoas em participar destas instituições. Não sei se as outras tomaram algum se eles tomaram alguma providência. O Rotary tomou. Ele fez essa contratação de uma consultoria para que analisasse o contexto do Rotary, para que analisasse a forma como o Rotary desenvolve seus trabalhos, para a partir daí poder propor um modo, uma forma nova de organização dos trabalhos. Constatou-se inúmeros problemas na estrutura da organização e foi então desenvolvida uma nova estrutura para os clubes. Essa estrutura para os clubes inicialmente não foi uma estrutura para os clubes, mas para os distritos, uma estrutura que auxiliava o governador nas suas atuações. Em 1º de julho de 93, ou seja, na gestão 93-94,
há 20 anos atrás, 12 distritos rotários iniciaram um experimento para reorganizar o seu sistema operacional. O plano piloto de 3 anos. O Rotary já gosta, né, de plano piloto, de organizar e fazer experimento com alguns distritos. Esse plano piloto de 3 anos ele foi autorizado pelo Conselho Diretor do Rotary Internacional. Visava desenvolver uma nova liderança e conter os custos administrativos distritais. O PLD, né, que é a denominação desse plano inicial, né, que é o Plano de Liderança Distrital, ele é o pai do PLC. A partir das modificações que foram feitas no PLD, surgiu o PLC. Em 97 foi elaborado um plano diretor de 10 anos para a implantação da nova estrutura e foi dado início no dia 1º de julho de 97, ou seja, mais de 16 anos atrás, sob a presidência do companheiro Luiz Vicente Giai, esposo da nossa atual diretora de RI, Célia Giai. Dentre muitas novidades, o plano, conhecido como PLD, cria o cargo de governador assistente, ou seja, descentraliza funções que o governador tinha só para ele. E isso viabiliza muito o trabalho do governador. Além de criar o governador assistente, que recebe algumas atribuições que eram do governador, ele cria a função de instrutor distrital assistente, ou simplesmente instrutor distrital, figura de professor treinado para lecionar matérias sobre o Rotary. Sentiu-se a necessidade da perpetuação em relação à história mesmo de Rotary, a matérias importantes de Rotary, e ao mesmo tempo se sentiu a necessidade da renovação. E a renovação foi o que trouxe o PLC. O PLC ele tem uma premissa maior, uma premissa básica, que é a eficácia. Sempre que vocês ouvirem falar em PLC, vocês vão ouvir falar em eficácia. Como eu digo aqui, o PLC e a arte da eficácia. O plano de liderança do clubes vem para dinamizar e buscar as melhores alternativas para os nossos clubes. E isso é uma convicção. Sigamos em frente. Essa é uma imagem base que nós podemos analisar com muito carinho em nossos clubes. Pressupostos da eficácia em Rotary. Quando se analisou as situações dos clubes, chegou à conclusão de que os Rotary Clubes eles tinham a necessidade de apoio em 5 áreas específicas: a administração do clube, o aumento do quadro associativo, né, os projetos humanitários, né, que são anteriormente chamados de projetos de prestação de serviço, agora projetos humanitários, o apoio à Fundação Rotary, que é um apoio em doação, um apoio em envio de projetos, você fazer com que esse conhecimento chegue a todos os clubes, e um trabalho de imagem pública e relações públicas, né? Com base nesses 5 pontos se criaram as 5 comissões do PLC, desse plano de liderança, né, que às vezes nós chamamos de PLC moderno. Ou seja, administração, DQA, desenvolvimento e quadro social, projetos humanitários, Fundação Rotária e imagem pública. Nos últimos anos houve algumas mudanças de nomenclatura em algumas dessas funções, mas atualmente são essas que eu disse. Aí vocês me perguntam, e onde ficam internos, internacionais, profissionais e comunidade? Bem, internos, internacionais, profissionais e comunidade viraram apontamentos filosóficos de Rotary, que se juntam com a nossa querida Quinta Avenida de Serviços, que foi aprovada no Conselho de Legislação de 2010. A avenida que apoia as novas gerações. O plano de liderança ele tenta trazer eficácia para os clubes. E essa divisão de comissões faz com que isso aconteça, faz com que isso seja válido. Vamos em frente.
Também se estabelecem 9 passos para a eficácia em Rotary. Primeiro, desenvolver plano de longo prazo que incorpore os elementos de um clube eficaz, ou seja, tentar trabalhar sem projetos que tenham uma duração razoável, tentar fazer com que a escolha do conselho, pelo menos a presidência e algumas funções, tenha também uma duração razoável, para que você consiga fazer um planejamento adequado. Segundo ponto, estabelecer metas anuais usando as diretrizes para aumentar a eficácia dos Rotary Clubs e o plano de longo prazo do clube, também trabalhando essa questão de uma longevidade nos planejamentos. Terceiro ponto, realizar assembleias de clube que envolvam os sócios no processo de planejamento e os mantenham informados sobre as atividades do Rotary. A Assembleia nem assento tem mais. Essa realização de assembleias é realmente treinamento, planejamento e renovação. O quarto ponto, favorecer a comunicação entre o presidente do clube, conselho diretor do clube, presidentes de comissão, sócios, governador de distrito, governador, assistente e comissões distritais. Uma espécie de comunicação concatenada, para que não haja de repente a necessidade de que um sócio com a dúvida tenha que tirá-la com, por exemplo, o governador, né? Se você tem pessoas preparadas no clube, na área e no distrito que podem sanar essa questão, o que tira de cima do governador mais um peso. Quinto ponto, possibilitar a continuidade da liderança, enfatizando o planejamento e transferência das responsabilidades do cargo, de modo a favorecer o treinamento dos futuros líderes, ou seja, haver ligação entre uma gestão e outra efetivamente, necessariamente. Isso é o que o PLC prega. Vamos aos outros pontos. Sexto ponto, ajustar as diretrizes do clube para que reflitam a estrutura das comissões, bem como os papéis e responsabilidades dos líderes de clube. Sempre fazer com que essas diretrizes, venham refletir a situação do clube, venham refletir as possibilidades do clube, e que essa informação e que esses papéis, essas responsabilidades sejam melhor repassados aos líderes. Oferecer oportunidades de aumentar o companheirismo entre os sócios do clube. Você fazer com que aquele clube de 60 pessoas tenha a capacidade de se conhecer. Também baseado na questão da informação. Oitavo ponto, certificar-se de que todos os sócios estejam envolvidos com algum projeto ou cargo no clube. Essa certificação faz com que todos venham participar das atividades do clube. Isso também faz com que a organização administrativa seja de fato eficaz. Nono ponto, desenvolver um plano abrangente de treinamento que possibilite que líderes de clube participem de reuniões distritais de treinamento. 2. Atividades de orientação sejam oferecidas regularmente aos novos sócios. 3. Oportunidades educacionais estejam disponíveis aos sócios atuais. Esse é um fortalecimento também em relação ao acesso à informação, que não fique restrita à presidente, à secretária, mas que ela consiga passar para todos os sócios para que eles se sintam envolvidos, o que também aumenta a eficácia do clube. Vamos em frente. O PLC possibilita e facilita vários pontos. Vamos lá. Primeiro, a padronização de procedimentos e orientação de suas atividades para os objetivos do Rotary. Quando nós trabalhamos com essas 5 comissões, nós temos um trabalho mais alcançável e, ao mesmo tempo, um trabalho mais justo às finalidades, à estrutura do Rotary, o que faz com que a padronização e a orientação sejam feitas de uma maneira mais concreta, mais correta, mais certa para as atuações. Ele possibilita também a continuidade, porque, dentre outras coisas, ele exige a eleição de alguns presidentes
para que se saiba quem é que vai dar continuidade ao trabalho, para que se sente, para que se converse, para que se dê prosseguimento às atuações. A comunicação, como eu também falei anteriormente, num clube, numa atuação de pessoas, há necessidade de fazer com que todas se sintam próximas ao centro, próximas à atuação do Rotary Club. E quando elas estão próximas a essa atuação, essa aproximação também acontece pela comunicação, porque elas têm acesso a também conhecimento. O conhecimento tem que ser repassado. Possibilita e facilita envolvimento e comprometimento rotário dos clubes, o acesso, a aproximação. Possibilita e facilita o planejamento estratégico. O que seria o planejamento estratégico? É aquele planejamento de acordo com as necessidades que o clube tem. É um planejamento que vai buscar onde é que o clube pode atuar de uma maneira mais concreta, mais correta. É aquele planejamento que vai saber quem são os sócios, saber quais são as capacidades laborativas de cada um, saber quais são as capacidades de desenvolvimento de cada um e fazer com que o clube funcione. O PLC possibilita e facilita o estabelecimento de metas com base nas diretrizes de aumentar a eficácia dos clubes de Rotary. Vamos em frente. Uma certeza. O PLC teve êxito em todo o mundo e passou a ser sugerido a todos os clubes rotários do mundo. Cada clube deve analisar e adaptar o PLC à sua realidade. E aí eu faço um convite. Renovemos-nos. Aplicar as diretrizes do PLC não fere o Rotaract, apenas o torna mais atrativo, eficaz, moderno, direto e amplo. É uma oportunidade de dinamizar ainda mais o Rotaract, que já é um clube de serviços tão dinâmico, mas é uma possibilidade de dinamizar não só as pessoas, mas os trabalhos, a forma de se realizar o trabalho, fazer com que os clubes sejam ainda mais profissionais, porque eles vão estar trabalhando exatamente com o que a sua estrutura solicita, com o que a sua estrutura oferta. Vamos lá? Aí vocês me perguntam, isso aqui é um debate antigo, não só aqui não é em muitos distritos, mas principalmente no Brasil. Eu me lembro que eu sou associado de Rotaract desde 2006. E em 2006, 2007, fazia faculdade em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e já se debatia essa questão, será que pode, será que não pode? Será que desconfigura? Será que não desconfigura? O Rotaract você aplicar um modelo de funções diferentes do que atualmente, do que assim, muitos ainda aplicam o que não seria realmente o atual. Eu me lembro que eu recebi uma ligação de um companheiro que estava fazendo intercâmbio, que na época que nós debatimos do 4500, lá para 2006 mais ou menos, sim, 2006, ele estava fazendo intercâmbio, ligou para o escritório de RI, para o escritório oficial, e me retornou a ligação e disse, olha, o escritório disse que não há nenhum problema do Rotaract ou do Interact pegar essa formulação e trabalhar com essas funções. Então não é discutível, não vai desfigurar o Rotaract. Mas para quem tem alguma dúvida, nós consultamos o escritório de RI a respeito da possibilidade de que os Rotaract clubes possam utilizar essa forma diferente de funções. E o escritório respondeu da seguinte maneira: o PLC foi oficialmente desenvolvido para Rotary clubes. Porém, nada impede que seus conceitos sejam aplicados também nos Rotaract clubes. O plano de liderança possui preceitos que podem perfeitamente serem adaptados aos Rotaracts, o que, por sinal, é muito recomendado. Leiam comigo, muito recomendado. Planejamento estratégico e formação de líderes é algo essencial tanto aos Rotary clubes quanto aos demais programas
do Rotary Internacional. Ou seja, usem e abusem do plano de liderança. Ele vai fazer com que os seus clubes sejam realmente melhores. Por fim, sejam bem-vindos a um excepcional modelo de gestão. Ousemos mudar pelo melhor dos nossos clubes. Agradeço a atenção de vocês até aqui, pouco mais de 20 minutos. E vou deixar aqui abaixo do vídeo alguns contatos, bem como o link de alguns materiais que nós podemos levar aos seus clubes para fazer um trabalho mais completo. Sejam bem-vindos ao modelo, a um ótimo modelo, a um modelo excepcional de gestão.